Fazer alguns ajustes. Boa noite. Boa noite, Boa, amigo. boa noite, tá me ouvindo? Estou. Está perfeito? Tá sim. Já tem algumas pessoas chegando. Que legal. Boa noite a todos. Boa noite, Janete. Boa noite, Isabel. Estamos aqui Boa mais noite. um momento especial nessa noite tão bonita, onde nós vamos conversar um pouco, interagir e aprender. Aprender um pouco mais. Oi, Ju. Pedi, pedi o pessoal para já ir encaminhando a live nos contatos através do aviãozinho, para que mais pessoas possam estar conosco, né, Lourdes? Isso. Oi, Malena. Boa noite. Que bom. Que bom que a gente. Ah, já tá surgindo o coraçãozinho. Está alegrando o meu coração também. Que beleza. Daniela, boa noite. Boa noite a todos. Bom, pessoal, essa é uma noite de decisão, já que o nosso tema ele tem tudo a ver com decisão. Quando a gente quer fazer alguma coisa, quando a gente pensou em fazer alguma coisa, é muito importante a gente, em primeiro lugar, decidir o que, o como, para quê, por quê e aonde quer chegar. Porque se não tiver bem definido esses aspectos, e por isso a gente está aqui para conversarmos um pouco a respeito do poder da decisão. Oi, Sônia. Boa noite. Eu quero fazer algumas perguntinhas de início. E você pode interagir. Boa noite, Beth. Você pode interagir no chat. Pode fazer pergunta, pode opinar. Fique à vontade. Aqui é um momento para a gente se comunicar. As perguntas que eu quero fazer nesse momento para você que já está e para você que vai entrar. É, aonde você está? No seu projeto de vida, aonde é que você está? Em que patamar? A segunda pergunta é: você é uma pessoa decidida ou você é indecisa? A outra pergunta é: você deixa alguém decidir as coisas por você? Oi, José Alves, boa noite. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Então, esses aspectos da vida da gente em relação a
decisão é muito questionável. No meu ponto de vista, a decisão ela é uma coisa muitíssimo importante, porque muitas das vezes a criança ela é acostumada a não decidir nada. Ela aceita tudo que o pai e a mãe diz que é isso que é para ser. E às vezes também na escola ela aceita tudo que o professor, que a professora diz. E não é por aí. Porque nós somos seres pensantes e nós temos que ter nossas próprias decisões. Eu tenho visto muitas pessoas muito indecisas na minha trajetória de vida. Eu já vi pessoas que não sabem nem escolher uma sandália ou um sapato quando vai com o pai ou com a mãe para a loja. Olha e não toma uma decisão. Não sabe. Espera que alguém diga, olha, compre esse daqui. Aí às vezes a pessoa nem gosta. Boa noite, Dione. Seja bem-vindo. Que coisa boa contar com sua presença aqui nesse momento. Gratidão. Em outros momentos, tem pessoas que não sabem nem o que gosta de comer. Espera que os outros decidam. Chega às vezes numa lanchonete com um amigo, ou com uma amiga, ou com o pai. Aí faz. Ah, Beth está dizendo que já foi assim. É isso. Mas nunca é tarde para mudar. Aí a pessoa chega lá, olha, tem N coisa, e faz, eu não sei o que é que eu quero. Eu não sei se eu quero esse doce. Eu não sei se eu quero um café com leite. Eu não sei se eu quero um suco. Ah, vou tomar um suco. Eita, de que eu vou tomar esse suco? Não sei se eu quero de laranja. Aí a pessoa lá sugere, olha, tem uma variedade, são bons. E a pessoa fica e depois faz, não, eu vou tomar uma suquita. Vou tomar um refrigerantezinho. Aí toma, mas sai insatisfeito. Depois comenta, eu queria tomar, era um suco de graviola. Mas não se decidiu. Então, a indecisão é o contrário da decisão. E a pessoa indecisa, ela corre muito risco. Risco de se dar muito mal na vida. De nunca se realizar como pessoa. De deixar sempre o outro tomar a decisão por você. E não é assim. Primeira coisa que a gente tem que primar pela nossa vida é ser feliz. E a gente só consegue ser feliz quando a gente toma nossas decisões. Quando os outros tomam, a gente aceita. E quando a gente aceita, a gente deixa de ser a gente mesmo. Eu me lembro que eu era sempre decidida. Aí tá frio, Bel? Aqui hoje está quente. Às vezes eu tinha um irmão que ele gostava de me presentear quando ele viajava para uma cidade perto aqui da minha cidade e ele sempre trazia duas opções para mim. Aí fazia, qual é o que você quer? Trazia um calçado, ou então trazia uma outra coisa. Aí fazia, escolha. E eu ali já me decidia. Eu quero isso aqui. E quando eu fui crescendo um pouquinho mais, passando dos 5 anos, 6 anos, eu tomei uma decisão na minha vida. Estudar. Naquela época,
na minha infância, não existia esse incentivo que tem hoje, esse apoio para as escolas, para as crianças, para os pais. E eu já tinha aquela decisão. Eu sabia aonde eu queria chegar. Eu queria estudar. Eu queria me formar. Eu não olhava para as condições. Eu olhava para o que eu queria fazer. Decisão, decisão e decisão. E foi assim até acontecer a minha vinda para a cidade para estudar. Chorei naquele dia que deixei a minha mãe, que eu sabia que agora ia só. Alguém está te ligando, Maria de Lourdes. É o pior, é a gente fazer uma live pelo telefone. Mas é o ao vivo, isso acontece. Ao vivo é sempre assim, a Eu, gente tem que estar preparado para tudo isso, né? eu aprendi a Então, colocar o modo não perturbe na hora das lives. infelizmente eu ainda não sei essa, mas numa próxima eu vou fazer isso. É muito ruim, Acontece, é acontece. muito ruim. Você estava falando da sua tomada de decisão e a ida para a cidade. Exatamente, essa tomada de decisão para vir para a cidade. Tudo apontava para não dar certo. Situação financeira da minha família, distanciamento da minha mãe, que eu era muito apegada, filha caçula. Mas eu não encarei essas coisas. Eu sabia que tinha um jeito. E aconteceu. Porque eu tomei uma decisão. Ao chegar no ambiente escolar, eu tomei uma decisão. Eu queria ser a melhor. Porque eu queria honrar o que minha mãe estava gastando comigo, pagando um colégio caro. Então eu não aceitava ter um conceito médio. Eu queria sempre de 7 acima. 7,5, 8, 9,5, 10. Eu queria, mas eu sempre conseguia de 9 acima. Meus boletins eram a coisa mais linda. Tenho lindas lembranças. Porque eu tinha aquela decisão de não brincar. Porque eu sabia que eu tinha uma responsabilidade comigo e com a minha mãe, com a minha família, com o nome da minha família. E sempre foi assim. A decisão acima de tudo para qualquer coisa. Para decidir qualquer coisa. E nessa trajetória de profissionalismo também eu fui muito decidida. Eu tive ofertas para fazer outros trabalhos e eu jamais aceitei. A minha decisão era ser professora. Era no setor da educação. Era preparar pessoas para a vida. E isso me realizou bastante. Tem pessoas que não tem nada a ver com uma área. Vai pelo dinheiro. Aí fica uma pessoa infeliz, revoltada, faz de má vontade, atrapalha a vida dos outros e atrapalha a própria vida. Aí chega no fim da vida, tá ali uma pessoa frustrada, infeliz e doente. Vê o quanto uma decisão pode atrapalhar a nossa vida. Uma decisão errada. Quando a pessoa não tem uma decisão, ela não tem objetivo. Para ela, qualquer coisa está bom. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa que disse assim:
Eu só queria arranjar um emprego para eu ganhar dinheiro. Mas aqui é muito fraco, é difícil a gente encontrar. Aí eu olhei para ela e disse, me diga aonde você está. Ela disse, como assim? Aí eu disse, o seu nível de conhecimento qual é? Você terminou o ensino médio? Ah, eu não terminei nem o fundamental. Então, como era que ela queria conseguir um emprego, entrar numa loja ou num comércio ou outra atividade, sem ter uma preparação? Faltou essa decisão na infância. Talvez a família deixou ela muito à vontade. Mimou demais. Colocou na mente dela que se preparar, estudar, era besteira, era bobagem, era coisa para rico, onde a escola se oferece para todos. E a gente tem exemplo de pessoas muito simples que chegaram nos maiores patamares. E tem exemplo também de pessoas que eram filhinhos do papai que não foram a lugar nenhum, porque nem ligaram para esse tipo de coisa. Nunca tiveram decisão, nunca se decidiram para viver uma vida melhor, para oferecer à família uma vida melhor, para contribuir com a sociedade também. Boa noite, Edilene. Márcia, boa noite. Então, hoje eu escolhi esse tema, o poder da decisão, porque assim como a palavra tem um grande poder, a decisão também tem um grande poder na vida da gente. E para nos dar um exemplo de vida, de decisão, eu convidei a minha amiga Isabel para estar comigo nessa live. E, Isabel, a palavra está com você. Ai, que isso, Lúcia, gratidão imensa estar aqui com você hoje nessa live, né? Para quem não me conhece, meu nome é Isabel Moreira, conhecida como Bel Moreira, no meu perfil do Instagram. E a decisão, ela pode nos levar para vários caminhos, né? Hoje a gente sabe muito bem disso, que a ampliação mental, a ampliação do nosso mapa mental, ele é a partir de uma decisão. Então, a gente pode escolher por um caminho errôneo, um caminho que não vai nos levar a lugar nenhum, ou escolher pela mudança, pela transformação, pela tomada de decisão que vai te levar para aquele melhor caminho, para a sua melhor versão. Você falando aí, dando seus exemplos, eu lembrei de uma frase que eu gosto muito de falar às vezes com os meus coaches, que é: para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho basta, né? E aí acaba quebrando a cabeça, quebrando a cara, é aquela situação assim que vai errando, vai enfrentando dificuldades, muitas das vezes através da dificuldade consegue alcançar às vezes uma mudança, uma transformação, mas muitas pessoas através da dificuldade ela se barra, né? A Maria falou da questão de optar, decidir ser feliz. É uma questão assim que hoje as pessoas precisam pensar muito bem nisso, né? Você ter o foco na sua felicidade. O que é felicidade? Para mim, antes, felicidade era alcançar o meu objetivo, alcançar o meu resultado, que era o foco somente no emagrecimento. Eu tinha um foco muito grande no corpo ideal, alcançar uma meta de emagrecimento, e eu tinha tomado a decisão de emagrecer. Porém, eu bati a cabeça durante 12 anos e ao invés de alcançar o meu objetivo de emagrecer, eu engordava cada vez mais.
por conta de decisões erradas, de escolhas erradas. Eu cheguei a 106 quilos. E quando eu cheguei a 106 quilos, eu tive uma tomada de decisão crucial na minha vida. Que a minha médica, ela chegou para mim e falou, você tem duas opções. Viver gorda ou fazer uma bariátrica. E aí, eu muito arredia na questão de cirurgia, eu sempre fui aquela pessoa que cirurgia em último do último do último caso, né? Só em casos extremos mesmo. Tomei a decisão de aceitar o meu corpo gordo que estava naquela época. Tomei a decisão e coloquei na minha mente que eu não deveria lutar contra a minha natureza. E só aí eu já criei duas crenças que começaram a limitar mais ainda o meu emagrecimento. Que era pensar que a minha natureza era ser gorda e determinar para minha mente que eu não era capaz de emagrecer. Só que a gente sabe que o universo ele é maravilhoso, né, Lourdes? E o que ele proporcionou para mim? Encontrar uma virada de chave tão grande, tão espetacular, que foi a PNL. Era uma caixinha, era um pensamento totalmente fora da realidade, totalmente fora da caixa para mim, que era o emagrecer através da mudança de mentalidade. Era a única coisa que eu ainda não tinha tentado na minha vida, que eu ainda não tinha realizado na minha vida. Porque quem aprende a PNL não tenta nada na vida mais, né? Pega e faz. Então, quando eu conheci a PNL, quando eu conheci a reprogramação mental, a reprogramação alimentar, eu entendi o que eu precisava fazer na minha vida. E aí eu tomei a decisão de transformar vidas através da minha transformação. Hoje eu ainda sou professora. Maria de Lourdes colocou que ela foi professora, está, como diz ela, não é aposentada, é jubilada, né, Maria de Lourdes? Com certeza. Aposentada é quando a gente não serve mais. E ela diz que foi jubilada da profissão de professora. Jubilar é quando a gente manda o menino embora, né? Tira ele da escola ali. E ela não queria nem ser jubilada. Eu ainda trabalho na área da educação. E a minha missão na área da educação é transformar vidas que estão chegando até mim através do conhecimento. E no meu perfil eu transformo vidas através do emagrecimento. Todas as duas missões eu acho que, assim, são uma forma de ajudar as outras pessoas a se encontrarem, a encontrarem a sua melhor versão. Na nossa vida, a gente sabe que o conhecimento é uma das únicas coisas que não nos são tiradas, né? Porque o conhecimento é vida. E quando você aprofunda no conhecimento, você transforma a sua vida. Então, a minha tomada de decisão faz com que eu me sinta realizada hoje. Aí, muitas pessoas ainda me perguntam, mas você já alcançou o seu resultado? Eu digo que eu alcancei muito mais do que um resultado na balança. Eu hoje tenho 41 anos de vida e 1 ano da minha melhor versão. 1 ano que eu estou nessa melhor versão. Que eu sou grata por tudo que aconteceu para mim nesse 1 ano. Em 1 ano eu evoluí 10 anos, 20 anos, que 40 anos não me trouxeram essa evolução. Então, esse caminho que eu optei, esse caminho que eu escolhi, que foi me tornar coaching, que foi me tornar master coach, que foi me tornar uma pessoa transformadora de vidas, foi a melhor tomada de decisão da minha vida. E com isso eu conheci pessoas maravilhosas, né? Uma delas está aqui na nossa presença, que é a Maria de Lourdes.
Oh, muito obrigada. Oh, Isabel, a recíproca é verdadeira. É, tomando um pouquinho da sua fala, olha só, eu conheci a Isabel porque eu também tinha conhecido outra pessoa, entre muitas outras, maravilhosa também, incrível, Johnny Henriques. Há pouco tempo eu acredito que ele está, porque ele deu boa noite. E o Johnny, ele, quando a gente se conheceu fazendo o curso de Master. E depois ele entrou em contato comigo. E foi um anjo que surgiu na minha vida, porque apesar de eu estar fazendo o Master, o Code, e sempre afirmando que ia fazer dar certo até dar certo, eu estava passando uma fase muito complicada, em todos os sentidos. E a gente ficou fazendo um trabalho, foram algumas sessões, 10 sessões, que a gente fez. E durante esse período que a gente esteve juntos, fazendo essas sessões, eu só tive a agradecer, porque eu me achava horrível, mas eu não tomava uma atitude para mudar. Foi ele que me incentivou a tomar essa atitude. Eu não tinha coragem de estar aqui hoje. Eu não teria essa coragem se eu não tivesse conhecido ele. Foi bem interessante. E muito forte, né? Assim, foi uma decisão. Eu tomei essa decisão. E através da minha decisão, ele me conduziu, lançou desafios a fazer vídeos que eu agradeço muito. Tem muita gente aqui que tem curtido meus vídeos. E não vai ficar por aí, não. Vou fazer mais, viu, gente? Amo estar com vocês. E quando eu tomei a decisão de fazer essas sessões, eu digo, vamos ver no que é que vai dar. Eu acredito que esse jovem anjo, homem, e assim meio menino, porque o Johnny, eu acredito que ele tem idade de ser meu neto. Ele me deu lição de vida com muita decisão, com muita... Eu lembro que a gente, na primeira sessão, ele disse assim, olha, Maria de Lourdes, vai ter momento que eu vou dizer coisas, eu vou falar coisas que talvez você não goste. Aí eu disse, esse vale a pena. Porque eu tinha sido... a minha formação foi com freiras alemães, e tinha muita gente que não suportava o jeito delas, achava muito duro. Mas foi essa dureza que preparou milhares de pessoas a ser bons professores, a ser boas mães de famílias. Uma delas, a Janete. A Janete, ela perguntou aí, quem é a sua amiga que está aí? Ela é mineira. Ela é mineira, Janete. Estou dando a resposta agora, porque eu não quis atrapalhar a fala de Isabel. Então, a Janete, ela foi professora dentro do Estela Maris, estudou lá também, ela é minha prima, ela mora aí no... Agora parece que ela está morando em Brasília. Parece que ela está em Brasília. Ela morou muito tempo na região norte, no Pará, numa cidade lá que eu sempre... Paraopeba. Ela foi professora lá durante muito tempo. Uma excelente professora. Aqui, os meninos amavam ela, porque ela era muito dura também. Então, essa questão da gente tomar decisões, como eu tomei em relação aos meus estudos, em relação a aceitar a ajuda do Johnny, e a entender que tudo aquilo que ele fosse bastante severo comigo, cobrasse, só era para meu bem. Isso me fez um bem enorme. Hoje eu me acho linda, porque nós somos feituras de Deus. Então, por que a gente é feio, se nós somos a imagem e semelhança dele?
Somos diferentes. Um mais gordinho, outro mais magrinho. Um com o narizinho irritado, outro com o narizinho mais chato. Um com a pele mais escurinha, outro com a pele mais clarinha. Outro de olhos azuis, outro de olhos castanho. Mas somos lindos. Jabuticaba. Somos pessoas maravilhosas. Eu me vejo diante do espelho assim de manhã e eu faço, meu Deus, como eu sou linda. Muito obrigada, Senhor, por ter me feito tão linda e tão perfeita. Só gratidão. Então é isso. A decisão na vida da gente, ela pode nos conduzir para o lado bom e pode também nos conduzir para um buraco, para um precipício. É a questão dos relacionamentos, do emocional, né, Lourdes? Isso. A questão dos nossos relacionamentos, a questão do nosso emocional influencia muito nas nossas decisões. A gente sabe que você falou no início, e é verdade o que acontece, tem pessoas que vivem para satisfazer o outro e não para se satisfazer. E aí deixa que o outro decida por ele, decida nas suas escolhas, decida nos seus relacionamentos, nas suas emoções, decida tudo e a pessoa vira coadjuvante da própria vida, né? Ela deixa de ser o principal na sua vida, né? Isso. Lúcia Fernanda é uma conterrânea. Ela está nos prestigiando também. A Lúcia Fernanda, a Lúcia Fernanda é irmã do nosso prefeito, do doutor Luciano. Beijos. Que bom que estão conhecendo uma mineirinha. Então, Isabel, como você disse, como você estava dizendo, as emoções, não é? Essa parte emocional. E assim, a gente tem visto hoje muita gente com o emocional abalado por qualquer coisa. As pessoas parece que não estão atentando para isso. Eu acho que estão se tornando um pouquinho materialista e esquecendo o espiritual. Alguém pode olhar para mim e dizer assim, por que é que você é tão feliz? Por que é que você está tão feliz? Eu sei a resposta. Aí eu digo, a felicidade é uma coisa do meu interior. Não é do meu exterior. Não é o que eu tenho. Não é um carrão. Não é uma mega fazenda. Não é uma bela mansão. Porque quantas pessoas têm essas coisas e estão muito infelizes? Sentiram que deram um passo errado. Às vezes são escravas de alguém. Escrava às vezes de um marido. Escrava às vezes de uma esposa. Ou escrava de um patrão também. Porque não soube tomar a decisão certa e não tem coragem de tomar a decisão certa e olhar no olho do outro e dizer, olha, eu sou um ser diferente e eu quero respeito, eu decidi ser feliz. Não importa o que já passou. Eu tenho uma frase aqui que é a minha frase-chave. Não importa o que aconteceu comigo. Porque passado é terra que eu não visito. Eu volto assim às boas lembranças. Mas o que acontece de ruim, a gente tem mais que descartar. Foi aprendizado, foi experiência. Então eu digo assim, não importa o que aconteceu comigo, hoje eu decido ser feliz. O hoje é o que importa. O ontem passou. E o amanhã está nas mãos de Deus. Sempre. Uma coisa muito interessante que você falou, Lourdes, e que, assim, é bom a gente reforçar, né? A questão da escravidão, né? A gente sabe que existem vários meios de ser escravos e de momentos e situações que nos escravizam, mas a pior de todas é a nossa zona de conforto. Quando a gente se rende
a nossa zona de conforto e decide não sair dela para nada, né? É a nossa atual e mais moderna caverna, que é a zona de conforto, que ela está dentro de nós mesmos, né? Essa eu acho que é a pior escravidão de todas, porque ela te cega, ela te prende, ela te amarra e vai tirando cada vez mais o seu poder de decisão. Porque a comodidade de estar ali nessa zona de conforto, que é uma falsa, é um falso conforto, né? Vamos dizer assim, Isso. é uma decisão, é uma das piores decisões que a pessoa pode tomar na vida. É se manter nessa zona de conforto. Eu vejo, às vezes, as pessoas reclamando demais que não conseguem melhorar na questão financeira, na questão de relacionamento, até mesmo no seu processo de emagrecimento. E quando você vai pesquisar ao fundo o dia a dia daquela pessoa, você percebe que ela está numa caverna que ela mesma criou para ela, que é essa zona de conforto atual, né? Trazendo sabotadores à tona, aceitando gatilhos, aceitando crenças que ela coloca na própria cabeça e achando que são verdades absolutas, né? E quando a gente entende que há necessidade de sair dessa zona, há necessidade de você sair dessa caverna e ver o mundo de possibilidades que existe fora dela, não tem ré, não tem como voltar atrás. É a decisão de você ampliar esse órgão que Deus nos deu, né? Que é o nosso cérebro, e estimulá-lo com muitos e muitos e muitos novos estímulos e novos momentos, e fazer com que essa transformação vá acontecendo dia após dia, e você alcançando o seu bem-estar, você alcançando a sua transformação. E aí, quando você olha para trás, você já nem lembra e já nem reconhece aquela pessoa que você deixou para trás. Verdade. E isso é libertador. Isso é libertador. É aonde a gente busca a nossa real felicidade. Quando você diz, né? O importante é ser feliz. E o que é felicidade? Para mim, hoje, felicidade é o meu bem-estar. E o que é que proporciona o meu bem-estar? O meu relacionamento está saudável, os meus filhos, o meu trabalho. Eu consigo hoje atuar na educação levando um pouquinho dessa transformação que eu aprendi depois de 40 anos para os meus alunos. Boa noite, Afonso. Seja bem-vindo, nos prestigiando, Isabel. Olha só, ele acabou de fazer a live, eu vi um pouco da live. A Maria Cida também entrou agorinha. Tem bastante gente chegando, isso é muito bom. E essa transformação, proporcionar essa transformação, essa tomada de decisão nas mentes jovens, Maria de Lourdes, eu acho que como diz o nosso grande mestre, com quem nós aprendemos a trabalhar a questão do ganha-ganha de uma forma gratidão, né? Que é o nosso grande mestre Edson. Ele fala que pode ser um mundo utópico, mas quando a educação utilizar o fator PNL nas suas salas de aula, nós vamos transformar o mundo. Porque nós vamos estimular os nossos jovens a tomar as melhores decisões, que é a busca pela sua melhor versão sempre, né? É verdade. Eu tenho muita gratidão, assim, pela maneira como nós fomos preparados. Nós da Escola Estela Maris. Porque elas preparavam aquelas freiras abençoadas, que já foram quase todas. Ultimamente tem só umas duas ainda, brasileiras, que moram
em aldeias, lá em Recife, pertinho de Recife, e tem uma alemã que mora aqui em Triunfo, a irmã Nicodema, alemã mesmo, legítima. E quando elas traçaram esse plano de formar professoras, elas pensaram em tudo. Uma das partes que eram trabalhado 3 anos na vida da gente, antes da gente receber o diploma de mestra, de 1ª a 4ª série, eram 3 anos de psicologia, que a gente estudava, tinha aula toda semana, se eu não me engano, eram 2 aulas de psicologia. Nós tínhamos a disciplina chamada Economia Doméstica. Nós tínhamos moral e cívica. Também tínhamos o ensino religioso, um conhecimento da história da igreja, não era atacando religião A ou religião B, era um todo. E nós tínhamos também didática e prática de ensino. E pedagogia. Pedagogia eram 3 anos de pedagogia que a gente estudava. Ainda hoje eu tenho o meu livro de pedagogia. Amo aquele livro. O livro maravilhoso. E quando a gente saía dali, a gente estava preparado para começar a lidar com crianças, adolescentes. Eu não sei por que tanta mudança, não é? Porque, com todo o respeito que eu tenho pelo ensino médio, mas o ensino médio, ele ensina as disciplinas específicas, matérias específicas, mas não prepara o jovem ou a jovem para ir para a sala de aula. Ele precisaria estudar. Ainda bem que surgiram muitos cursos de psicopedagogia. Desculpem. Apesar de ser um tempo curto, parece que é 1 ano e 6 meses que eles estudam, dá uma ajuda boa. Porque a gente, quando não está preparado para lidar com esse material humano que se chama aluno, aí surge muita divergência, muitas agressões, porque eles vêm todos cheios de gás para perturbar o professor, porque muitas das vezes ele não queria estudar, o pai botou para estudar. Ou então foi determinado pelo conselho tutelar que ele tinha que ir para a escola, para poder os pais receberem uma determinada importância. Então não foi uma decisão deles, foi uma decisão de alguém. E é isso que está faltando, essa consciência. Eu gostaria que tivesse tanto jovem aqui, no dia de hoje, assistindo esse momento, porque por mais que o jovem domine a tecnologia, por mais que o jovem seja pronto para manusear um celular, ele precisa dar uma repensada nesse aspecto, para poder respeitar mais o professor, entender e haver um consenso. Porque se não acontecer isso, vai sempre haver atritos. Aí vai ter professores estressados, vai ter alunos insatisfeitos e vai ficar difícil esse entendimento por conta de tomadas de decisão errada no sentido do currículo para preparar pessoas para a sala de aula e também eu acho que está faltando um pouco também uma decisão dos pais também sair da zona de conforto e orientar mais os seus filhos, sem deixar a responsabilidade total para o professor. Porque essa parte de preparação da mente do jovem tem que ser em casa. É uma decisão. Quando duas pessoas resolvem casar, formar uma família, tem que decidir também educar. Não é educar brigando, é com decência, é com carinho, com compreensão, mas com coisas assertivas. Com conselhos, orientação assertiva. Aí, mas
são apenas considerações. Então, são apenas considerações. E a gente entra para poder deixar uma deixa, porque aqui nós estamos, professor e professora, mas aí tem um monte de professor assistindo também. E se quiserem tecer algum comentário, aqui tem alguém dizendo, infelizmente hoje é exatamente assim. A Beth, ela trabalha comigo. A gente está na ativa. A Beth está quase com o pé lá na jubilância, né? A Beth, como diz a Maria de Lourdes, Beth vai ser jubilada já já. Mas nós estamos ainda na ativa, né? E a gente vê como que é a realidade. São alunos cada vez mais despreparados para o ambiente escolar. Eles não têm mentalidade de estudante. E a gente tem a decisão de estimular essa mentalidade, de trabalhar isso neles, ou andar com o barco. Um barco que logo, logo vai afundar. A gente sabe que se continuar nessa situação, daqui a alguns anos a educação vai ser insustentável. Porque a gente vê um total desrespeito, não só por parte dos nossos gestores, dos nossos governantes, com relação à nossa profissão, mas também por parte das famílias e dos alunos. Hoje, professor, assim, muitas vezes são ameaçados, são desrespeitados no ambiente escolar, porque é a estrutura que o aluno está trazendo de casa, né? A gente antes tinha um respeito tão grande pela fala do professor, né? Eu tenho 40 anos, não sou tão, como se diz, experiente na área assim, mas na minha época de estudante, a fala do professor era lei dentro da escola, sabe? E se o professor falasse, por exemplo... Não, eu falo assim, a gente está indo para uma realidade, Lourdes, que infelizmente o professor está perdendo a sua voz de respeito porque não tem o respeito, não tem o devido respeito, né? E os pais, infelizmente, muitos pais, ao invés de procurar saber a real história, procurar saber o que realmente precisa ser feito para mudar determinada situação, acabam ficando a favor da situação errada do filho, entende? Pelo desrespeito mesmo. E isso, assim, vai desmotivando cada vez mais. Eu fiz uma pesquisa recentemente na escola que eu trabalho sobre profissões. Sobre profissões. Nem o aluno que é filho de 2 professores falou na questão de ser um professor. Entende? Ele teria todo o estímulo dentro de casa de ser professor, de querer ser mestre na área ali de educar, de ensinar, de transmitir conhecimento. E não teve um aluno em 18 que remetesse a ideia de, pelo menos, falar que gostaria de ser um professor, entendeu? Então, assim, é uma situação que eu falo, é uma profissão, eu amo ser professora. Eu estou na profissão não por dinheiro, porque se fosse eu já tinha saído há mais tempo, né? A gente sabe da realidade. Eu estou na profissão por amor à minha profissão. Eu amo ser professora. Da mesma forma que hoje eu estou amando ser coaching. É uma outra vertente de transformação de vida, de missão de transformação, mas a gente precisa amar o que a gente faz. E por amor ao que a gente faz, a gente fica muito triste com determinadas situações, que a gente sabe que é por algumas decisões erradas que a gente passa na vida, né? Até mesmo a questão da valorização do profissional.
É uma decisão que os nossos governantes, que os nossos gestores deveriam ter um apoio ao profissional, uma valorização à profissão, e que a gente não tem isso. A profissão é maravilhosa. Eu amo, não trocaria por nada, porque eu gosto, eu amo demais o que eu faço. Mas a gente sabe que tem percalços na nossa profissão, né? A Beth colocou aqui uma observação. Por coincidência, hoje assisti um vídeo que falava sobre a época em que tinha a disciplina moral e cívica nas escolas. Eu peguei o finalzinho dessa moral e cívica, loguinho que eu entrei no que antigamente era a quinta série, né? Hoje é o sexto ano. Eles tiraram a moral e cívica. Eu cheguei a estudar pouquinha coisa da moral e cívica na minha época. E como a formação nessa época era bem melhor. Sim, a gente vê isso, né? Eu, por exemplo, estudei em colégio, vocês falaram em colégio de freira, eu estudei em colégio militar. Então, a gente tinha, eu estudei em colégio militar. A gente tinha toda uma normatização na escola. Então, a questão era totalmente diferente ali na questão foco-respeito, né? Os pais estão perdendo o controle dos filhos, os nossos jovens estão sem limites. Que a Beth colocou também. Mas, enfim, a gente sabe que isso tem muito boa contribuição, né? Pode falar, Maria. Muito boa a contribuição, Beth, aí, lembrando, né, esses aspectos da questão da formação. E quando a gente assume, quando a gente decide fazer alguma coisa, jamais faça por dinheiro, porque termina se arrebentando. Se não houver um desejo, se não houver um prazer em fazer, não faça. Eu coloquei, tem um vídeo que eu coloquei a seguinte expressão, mais ou menos assim. Busque dar o seu melhor, que o universo lhe retribui, que Deus lhe retribui. Então, a missão do professor, em especial, é uma missão muito árdua, porque a gente, não sei se você lidou com pequenininhos, você pega uma criança que ela vem de casa toda mimada e você moldar, e no final do ano ela está escrevendo palavrinhas, bilhetinhos para você. Isso é tão gostoso, isso é tão maravilhoso. Que pena que tem muitos que quando terminam seus estudos, que estão na universidade, esquecem isso. Às vezes, omite até, no seu perfil tinha minha formação, comecei escola tal e tal, aí universidade. Aí hoje só bota universidade. Tem vergonha de dizer aquela escola onde você começou a sua primeira formação para dar para a gente. Não estou humilhando, não. Foi onde você começou a se preparar, foi onde aquela professora teve tanta paciência com você. Principalmente os pequenininhos. Quantas vezes, eu não tenho vergonha de dizer em público, quantas vezes eu tive que lavar a bunda de menino que vinha com o estômago meio embriagado e provocava, e sujava a roupinha. E eu recorria a uma pessoa lá da cozinha do colégio, que minha sala ficava pertinho, né? Eu trabalhei muito com o jardim da infância. E arranjava, já tinha aquelas fardinhas aí, vestia. Os outros, às vezes, ria. Não, não vai rir, não. Todo mundo faz isso. Aí, às vezes, ele dizia, ai, ô tia, por que meu pai e minha mãe me deixam com tanta saudade? Botava no colo, dengava, aí brincava um pouquinho, pronto, depois estava tudo bem.
E essas coisas são gratificantes quando a gente tem alguém que se tornou também um professor ou uma professora e às vezes tece comentário. Eu tenho, entre muitas, eu tenho uma professora que ela foi minha aluna, a Sheila. Ela hoje, ela parece que é até supervisora, Isabel. E ela, outro dia, ela me encontrou na rua e disse: "Ô, tia Lúcia, tem uma coisa que eu tenho muita vontade de te contar." São duas coisas, duas alunas que eu vou citar, esses dois exemplos, para vocês entenderem como é importante a decisão assertiva, como foi a minha. A minha foi uma decisão assertiva de ser professora. Não me arrependo jamais, sou muito grata. 34 anos dentro da educação só me trouxe juventude. Nada de envelhecimento. Então ela disse assim: "Ô tia Lourdes, eu estava vendo umas orientações essa semana de um pessoal que veio de Recife e eu peguei e disse: olha, tia Lourdes já ensinava assim. Como era que a senhora fazia? Se ela disseram que esses aprendizados são novos, eu disse: olha, minha filha, é o seguinte, naquela época a gente tinha uma pedagoga da Gema, que era a irmã Rafaela, e ela nos preparava para isso." Aí ela: então era por isso que a senhora tinha tanta sabedoria com a gente. E outra, ela mora em São Paulo. E ela era aquela menina muito simples, muito humilde. A família dela muito, muito humilde mesmo. A fardinha dela era tão simples, mas ela era um amor de pessoa. E quando foi um dia, eu dei uma lembrancinha a ela. E ela agora, faz poucos dias que ela mandou uma mensagem para mim. Vocês nem imaginam o que foi essa lembrancinha que eu dei a ela. Uma bonequinha que ela disse que tinha a maior vontade de ter. E a mãe nunca tinha podido comprar. E naquela festinha das crianças eu tinha dado uma bonequinha para ela. Então são coisas assim que marcam por onde a gente passa quando a gente faz as coisas, tomou uma decisão acertada, a gente nem sabe o que está fazendo na vida daquelas pessoas. Só sei que o saldo é muito positivo. Porque eu nunca imaginava que isso ia marcar tanto a vida dela. Aí ela disse: imitando a senhora, eu sou professora aqui em São Paulo e sou muito realizada. É muito gratificante essas coisas, esses momentos assim, onde a gente tomou decisão assertiva, decisão de transformar a vida do outro, não importava se o salário era grande ou pequeno. O importante é que a gente se realiza. Quando tomamos uma decisão acertada e quando tomamos decisão, não nos acomodamos, a gente só tem a fluir na nossa vida, na vida das pessoas e no mundo, porque a repercussão é grande. Não existe missão maior do que ser professor, porque todos aqueles que hoje são coach, que são juízes, que são deputados, senadores, empresários, presidente, papas, bispos, todas essas pessoas passaram pela mão de um professor. E aí, Isabel, a decisão acertada produz ou não produz frutos positivos? Sempre. Pode fazer suas considerações. Sempre produz frutos positivos. E acaba levando a gente na busca pessoal e profissional, né? A gente precisa entender
que nada que é precipitado vai nos, como é que eu posso dizer, caminhar, não vai nos encaminhar para o caminho certo, né? E a decisão, ela nos impulsiona, né, Maria de Lourdes, a nos realizarmos como seres humanos. É através da decisão que nós nos colocamos realmente como seres humanos ativos, seres humanos voltados para uma ação, né? Gente, foi muito bom estar com vocês aqui hoje, poder compartilhar um pouquinho da minha história, né, nessa live maravilhosa, com essa temática, assim, super importante, que é o poder da decisão. Agradeço imensamente, Maria de Lourdes, o convite, tá? Nós estamos com um projeto, eu e a Malena, que está aqui na live, que é resgatar essas histórias de professores, né? Para que a gente possa dar exemplos para os novos professores que estão vindo. Teve uma pessoa que colocou ali que novo era só o título, né? A metodologia, o que dá certo a gente não tem que mudar, né? Aquilo que dá certo a gente não tem que mudar. E Maria de Lourdes, você é um exemplo de superação, você é um exemplo de, como se diz, essa segunda live no seu perfil, né? Você está aprendendo essa parte das redes sociais. Você, igual você citou aí, os jovens têm essa facilidade e às vezes não valorizam tanto, né, esse meio de comunicação que é a internet, que é estar ao vivo com pessoas de várias localidades do nosso país e até mesmo do mundo, né? Muitas vezes a gente às vezes está numa live e entra uma pessoa estrangeira ali e aí tenta conversar com a mineirinha do lado de cá e a mineirinha não sabe falar a língua da pessoa e aí só responde story, não sei, infelizmente. Mas é o mundo sendo colocado à prova. Nós somos colocados à prova o tempo inteiro, né? Nessa comunicação que nós temos hoje, livre e aberta e ampla, e muitas pessoas não sabem aproveitar isso. Quem dera eu, na minha juventude, na minha adolescência, ter isso como ferramenta de apoio, né? Então, hoje a gente aprende a trabalhar com ela para que ela nos ajude a sermos pessoas melhores. Não é isso? Verdade, verdade, Isabel. E eu posso dizer o seguinte, eu nos meus 7.0, eu estou tendo experiências incríveis. Porque estou lidando sempre com pessoas incríveis. E que eu sinto como família. Porque a gente tem aquela família de laços sanguíneos, aquela família de vizinhança, a família do ambiente de trabalho e essa família virtual, essa família de curso, de engrandecimento, não é? Porque cada vez que a gente se encontra, a gente vai se tornando maior. Não é maior de queixo rebitado, não, se achando, não. É maior interiormente. Então, Isabel, o que eu tenho para te dizer é uma gratidão imensa de você estar presente e de todas essas pessoas que estiveram presentes nos prestigiando. Gratidão, gratidão, gratidão. Deixa eu ver se eu sei fazer aqui o coraçãozinho. Agora, Isabel, eu abertamente quero te dizer, eu não sei onde é que eu clico para ficar gravado. Não, tudo bem. Ó, deixa eu só te indicar aqui, tá? Sem problema. Ao vivo, aprendendo, gente. Como ela disse, 7.0, hein?
isso não a fez desistir, não a fez barrar, pelo contrário, ela tomou a decisão para aprender ainda mais e colocar em prática. E a gente vai ouvir falar demais da Maria de Lourdes ainda. Obrigada, Muito, minha muito querida. mesmo. Você também A é linda. Lana Amaral é linda, é a pessoa que me apresentou o coach antes mesmo de eu conhecer o que era PNL, né? A Lana. Você vai agora, Maria de Lourdes, tá? No xizinho que tá lá no alto da tela. E aí ele vai falar para você assim, ele vai te levar para uma página e vai perguntar se você quer compartilhar. Você aperta em compartilhar, ela já vai ficar gravada, tá? Mais uma coisa Aí, aprendi. aí ali dentro do compartilhar, você põe suas considerações, se você quiser, você me marca, não esquece de me colocar lá. Me marca, igual você fez no post de publicação da live, tá? Assim que você fechar o xizinho, vai perguntar encerrar vídeo, você vai no encerrar vídeo, e aí aparece embaixo, compartilhar, tá? Também amei conhecer você, minha querida. Gratidão. Então, gratidão, Isabel, gratidão a todos. Que tenham uma boa noite de descanso. Beijo.